para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. A partir de agora você assiste o podcast... Olá, amigos, boa noite. Está no ar mais um podcast Fala Remígio. Temos o prazer de hoje termos como entrevistada doutora Raneli Patrício Galvão, é advogada do município desde 2001. E um grande prazer, hoje a gente vai falar, tem muitos assuntos para ser falado, né, doutora? Boa noite, doutora, seja bem-vinda ao podcast Fala Remígio. Boa noite. Vou ter só que começar corrigindo. Fica à vontade. A pronúncia do meu nome é Renali. Renali. Isso. Certo, Eu certo. tô no município na gestão desde 2020. Certo. Agosto de 2020. Tá certo? Exatamente, advogado do município, desde 2020, né? Isso. Na sua opinião, a gente começa logo, sabe? Porque tá acontecendo muitas coisas no nosso município, né?
Então a gente já começa logo fazendo umas perguntas diretas para o pessoal que está naquela expectativa, né? Qual a sua opinião, doutora, sobre o projeto de lei do orçamento anual que foi aprovado ontem na Câmara pelos vereadores? Inicialmente, se eu não me engano, o projeto tinha sido de 50%, né? Do valor. Anteriormente, né? E isso foi o primeiro apresentado. E aí houveram algumas emendas, certo? Diminuindo essa porcentagem. Do meu ponto de vista, acho que é válido. O legislativo está fazendo a função deles, que é fiscalizar. Existe um motivo pelo qual eles acreditam que precisam fiscalizar de forma mais veemente, entendeu? E não vi nada de tão extraordinário na mudança dessa porcentagem, não, dessa votação que teve ontem, não. Acho que foi tudo dentro da normalidade. Aí, diante dessa atualização, no caso, era 50%, né? Isso. Aí a votação de ontem à noite foi para 5%, né? Isso. Aí, nesse sentido, na sua visão, no sentido para governar junto, como é que fica assim, dá para governar nesse sentido? O senhor quer dizer se vai dar para fazer cumprir as metas do ano? Sim, exatamente. Olha, eles podem, a própria gestão, ela pode solicitar novas suplementações, tá certo? Pronto. Aê, perfeito. Eles podem pedir novas suplementações, certo? Durante o ano. E aí, a partir do que for ocorrendo durante o ano, das necessidades, o legislativo pode aprovar novos valores, novas porcentagens, entendeu? Agora, às vezes, talvez a questão aqui seja o porquê de ter se diminuído essa porcentagem. Fique à vontade. Nesse projeto de lei. Acontece que, assim, a função do legislativo não é fiscalizar. Uma das funções não é essa? Sim. Independente de quem era gestão ou quem não era, os meninos, os que eu conheço de perto, que eu acompanho, como o Emerson, que é meu marido, Doda, eles nunca deixaram de fiscalizar e de cobrar por serem da gestão. Certo? Mas, assim, parece que essa cobrança, essa fiscalização começou a incomodar um pouco. Entendeu? Então, assim, nessa última que teve, que foi da suplementação da Secretaria de Ação Social, foi questionado o porquê de fazer aquela suplementação, porque, segundo os vereadores, a Secretaria tinha utilizado um valor que era para um ano, dentro de um período muito curto, e eles queriam entender o porquê disso, e aí virou uma queda de braço, como se fosse uma pergunta muito absurda, né? E, na verdade, é o papel deles. Certo. Então, assim, se é tão estranho fiscalizar, você começa a ficar um pouco cismado, né? Então, não, eu quero saber o que está acontecendo. Então, não é nada extraordinário eles aprovarem uma porcentagem de 5%, se eles podem ir dando aos poucos, à medida que eles vão fiscalizando. Ou seja, quer dizer, no entendimento, as coisas continuam a mesma, agora de forma diferente, pelo que eu estou entendendo, né? De forma diferente, que no caso agora há um controle maior, é isso? A ideia é essa. Tá certo. Pelo menos foi o que eu pude perceber da manifestação dos vereadores que votaram a favor dos 5%, né? Eles queriam realmente ter um controle maior, fiscalizar um pouquinho mais de perto. Tá, mas isso aqui tá gastando com o quê? Certo. Tá pedindo mais dinheiro, vai ser aplicado onde? Entendeu? Quando você libera muito dinheiro, é mais difícil de você entender o que é que tá acontecendo. Diante disso, tem uma pergunta que eu acho que o pessoal todo... Isso tudo já foi pergunta que foi chegando depois dos últimos acontecimentos. Quero aproveitar para registrar a presença aqui, né? Do vereador Emerson Galvão, esposa da doutora, né? E de Josa Galvão, que está aqui nos estúdios também, acompanhando o podcast Fala Remígio. E a grande pergunta que o pessoal fala, doutora, a família, o grupo Galvão, rompeu com a gestão? Na verdade, o que a gente sentiu hoje foi o inverso, né? Que eles que romperam com a família, né? Eles queriam um vereador de enfeite ali, né? Acharam que porque era gestão não iria fiscalizar, não iria fazer o trabalho dele. Na verdade, Emerson sempre fez. Emerson sempre cobrou. A diferença é que ele, até por ter uma proximidade maior com a gestão, ele não precisava ir lá na bancada dizer, não, eu quero saber. Não, ele ia lá, procurava saber, pedia a informação, entendeu? E
hoje pela manhã, houve as demissões, né? Eu já estava demitida desde o dia 30, porque eles fazem isso todo ano. Nos demitem no dia 30 de novembro e quer que a gente continue trabalhando, né? Que já é um erro. Mas hoje de manhã, Breno, que era uma indicação, que era uma pessoa da família, foi demitido. Ele ocupava o cargo de... secretário de obras, o sub, né? Certo, o adjunto. O adjunto. Certo. E Josa também foi demitido. E para mim, acho que Breno não foi nem o ápice Tô entendendo. da ingratidão. Foi a de Josa, né? Que tá aí há, eu acho que uns 8 anos, né? Na infraestrutura. Foi demitido no meio da rua. Foi demitido da mesma forma que fizeram com Nuna, né? Não teve nem a hombridade de chamar ali no gabinete e dizer assim, ó, não tá dando. Tô entendendo. Acabou aqui, encerrou, né? Certo. Então, assim, como é que você pega um secretário que trabalha como Josa trabalhou e você manda recado? Isso aí eu acho que machuca um pouquinho mais do que eles já vinham machucando a família, tá entendendo? Quer dizer que no caso isso foi criando um clima... Já tinha outras coisas por trás, né? Alguns aborrecimentos anteriores, mas esse aí só se torna maior, né? Só... Que vem na pergunta até em relação a isso, levando no geral, o pessoal perguntou, o governo deixou em algum momento de cumprir com os compromissos que firmou no acordo político? Na verdade, o acordo político em si era as indicações que foram feitas, que foram só de pessoas qualificadas. Toda a família todas as pessoas que foram indicadas pelo grupo foram de pessoas qualificadas. Eu sou advogada há mais de 8 anos, tenho 2 pós-graduações. Breno é engenheiro. Josa, por si só, já... Sim, né? sim. São pessoas qualificadas. Teve algumas outras coisas, mas era no sentido de ajudar os eleitores, de dar cumprimento a alguns projetos específicos que Emerson tinha proposto. E, na verdade, desde o começo se vem desse impasse, né? Fora os distratos que a gente recebe aí no dia a dia, né? As pileiras. Eu sou a advogada que vai todos os dias na prefeitura. Quando não estou lá fisicamente, estou no Ministério Público, estou despachando em outro lugar, mas... Sempre a serviço. Mas assim, sempre tem uma piadazinha, como se não... Tá entendendo? Assim, são coisas que vêm, sabe? Assim, como se tivesse no intuito de machucar mesmo, assim, desde o começo, sabe? E são 3 anos de gestão, né? E a gente vem sempre tentando afinar essa relação, sempre tentando deixar pra lá, vamos tentar resolver, mas parece que nunca houve essa intenção, sabe? Tô e aí, entendendo. quando você chega num momento desse, em que tudo que você faz, você é destratado, pra você ter noção, durante esse ano eu pedi pra pintarem minha sala da Procuradoria, que ela estava muito mofada. Certo. Solicitei, né, a Secretaria de Obras, eles disseram que não poderia fazer naquele momento e me deram um prazo para fazer. Não, tudo bem, a gente aguarda. Quando essa pintura foi feita uma reclamação diretamente com o Josa, porque não era para ter pintado minha sala. Mas por quê? Minha sala, né? Porque Entendi, sou eu e uma equipe. Eu tô entendendo. Entendeu? Todo jurídico. Não era para ter pintado. Entendeu? Fora outras coisas, assim, no dia a dia que você vai se somando, né? Vai somando. A gente entra um pouco no assunto, inclusive perguntaram qual a sua opinião em relação à reforma da Previdência, que o projeto da Câmara votou contra a regularização da lei, da reforma da Previdência. Aí a pergunta é, será que isso não trouxe prejuízo à população? Então, foi uma das perguntas. Só pergunta polêmica. Ai, Deus. Entendeu? Em relação a essa questão da lei da Previdência, a Procuradoria, ela não foi ela que produziu esse projeto de lei. Houve uma equipe específica que fez o projeto de lei, a gente não teve interferência nela, né? Mas, assim, isso é um reflexo da má gestão. E aí, nisso, eu tenho que fazer o balanço, meio termo, né? Realmente, André vem pagando tudo direitinho, fazendo os repasses, mas a gente teve acesso, né, às informações do IPSE, que existia uma necessidade, um déficit muito alto. De gestões anteriores. E aí, no fim das contas, sempre sobra para quem? Para o cidadão. Sim. Para repor o valor, na né? ponta, no final, quem paga é o cidadão. Exatamente. Minha mãe, ela é servidora, aí me diz como é que eu chego em casa e vou explicar para minha mãe que depois de aposentar ela vai continuar Contribuindo.
Foi uns 15 dias. Polêmica forte dentro de Polêmicas casa. em casa. Mas assim, no fim das contas, é isso. Quem paga o pato é o servidor, é o cidadão, né? É o funcionário. Isso aí não só na Previdência, isso aí num todo, né? No geral, nós somos um país que paga uma quantidade de imposto muito alto. E no fundo, às vezes, a probabilidade é que seja justamente para cobrir esses rombos que existem, né? Diante de todos esses acontecimentos, como é que você, na sua visão, aí já com essa vasta experiência de trabalho lá dentro, avalia a atual situação política no geral do nosso município? Assim, eu esperava que até essa data, seu André já tivesse alguém em mente para indicar como candidato, né? Mas não temos essa indicação, não temos um candidato específico, entendeu? Isso acaba abrindo uma margem maior para os opositores, né? E assim, eu acredito que não vai ter. No caso, você não três acredita nesse candidaturas, candidato. Era a pergunta que a gente ia até fazer. Se você acreditaria que poderia existir 3 candidaturas no município agora em 2024. Acredito que não. Porque assim, eu não vejo esse potencial da gestão no sentido de apresentar alguém. Não consigo visualizar alguém que seria apresentado e teria esse potencial para concorrer de igual para igual com os concorrentes, entendeu? Com os demais. Certo. Com as oposições de hoje, né? Tô entendendo. Engraçado, nas oposições. Veja que agora são 2, né? Quem está no poder é a situação, né? Quem não está é a oposição. É oposição. É. Na sua avaliação, né, são nos últimos 3 gestores, me dê aí uma avaliação na sua visão, como é que você viu das últimas 3 gestões de Cláudia Chioi ao atual André agora, no momento? Como é que você avalia aí, no seu ponto de vista? Assim, eu não vou falar em relação às gestões, até porque, um exemplo, na de Cláudio mesmo, que os últimos 3 é Cláudio, André e Chioi. Isso. Eu era muito nova também, eu não vou dar uma avaliação de uma coisa que eu não tenho domínio, né? Mas assim, eu acho Chioi extremamente inteligente, isso aí acho que ninguém pode negar. Não me identifico com a forma dele de trabalhar, mas acho ele muito inteligente, certo? Eu tive pouco contato com o Cláudio, acho que eu encontrei com ele umas 3, 4 vezes, mas achei ele muito educado, muito empático, muito agradável, assim, muito inteligente também. Então, assim, eu me agradei bastante da pessoa dele, né? A gente poderia ver futuramente as propostas de governo dele, né? Mas em termos da pessoa, eu gostei, simpatizei com ele. Na forma de tratamento. Também, e ele é muito inteligente. Você conversa com ele, você vê que ele é um homem inteligente, né? E, assim, André, eu não tive por incrível que pareça, nesses 3 anos eu não tive tanto contato assim com ele. Achei ele uma pessoa muito paciente, mas não tive muito contato com ele, porque ele não é uma pessoa muito de conversar, né? Mas a percepção que eu tenho hoje é assim, ele é uma pessoa muito paciente, muito, sabe? E diante dessa linha de trabalho que é seguindo, 3 anos, né? Foi desde 2020 para cá, 3 anos dentro do governo, né? Na sua opinião, por tudo que você acompanhou, até a sua família, como tem Josa na infraestrutura, o pessoal todo trabalhando na Secretaria de Obra, como é que você avalia no sentido assim, sua opinião, se a gestão está no caminho certo, na sua visão? Todas as gestões, elas vão ter coisas boas para a gente apresentar e vão ter suas falhas, né? Isso aí vai ser qualquer gestão. Ninguém atinge 100%, né? Ninguém atinge verdade. 100%. Acredito que ele fez um bom trabalho nesses 2 primeiros anos. A gente viu uma quantidade de obras muito grande, né? Esse último ano parece que travou um pouquinho, né? Porque também eu senti que Josa, que é realmente quem dá, né, o gás nas obras, ele também foi um pouquinho escanteado, né? E aí, acho que não teve grandes obras, né, esse ano. A gente não viu tanto como o ano passado, tanto inauguração como o ano passado, entendeu? E eu acho que foi onde ele mais se destacou, foi a questão da infraestrutura, entendeu? A gente ainda precisa melhorar em segurança, a questão do comércio, da gente que não é um bom comércio, né? E diante dessa pergunta mesmo, comércio, dentro da expansão de geração de emprego e renda,
Até em relação à nossa feira livre, que é uma das perguntas feitas a todos que passam por aqui, porque todos são cidadãos, ambos usufruem e conhecem. Como é que você avalia a nossa feira livre do nosso município? O dia certo, o dia correto, na sua opinião? Certo. Eu não sei se você lembra de mim de muito antes, mas meu pai é comerciante, meu pai hoje é vendedor, né? Tem uma empresa de fotografia, eu trabalhei com vendas muito tempo. Então, assim, a percepção que eu tenho é dessa pessoa do autônomo, que ele precisa vender para ele ter o sustento dele. Entendeu? Então, assim, o que é que a gente escuta? A gente anda bastante na rua e eu acho que foi uma das coisas melhores que teve nessa questão de Emerson ter se candidatado a vereador, porque eu tive um contato muito maior com as pessoas e a gente vê que muita gente quer que permaneça no sábado por uma questão de ter o domingo de folga, né? Dos funcionários que trabalham às vezes em supermercados, enfim, né? Sim. Ter esse dia de folga. Mas o retorno que a gente vê dos comerciantes é que a feira no sábado não está rendendo financeiramente. Estou entendendo. Então, enquanto alguém que já já trabalhei com vendas, com alguém que conheço a realidade dessas pessoas, eu acredito que o melhor dia seria o domingo. Até porque a feira triplica. Entendeu? E assim, nós, apesar de sermos uma cidade que está aqui no meio, né, que todo mundo tem que passar por aqui, a gente não tem esse comércio aquecido, né? Então, assim, tudo que a gente tiver ao alcance para fazer com que a renda gire aqui dentro, com que a gente tenha geração de empregos, a gente tem que fazer. Às vezes, eu sei que é complicado você dizer assim, tem que fazer um sacrifício, quando não é você que faz o sacrifício, né? Eu estou entendendo. Mas hoje a nossa feira, ela realmente gera renda, né? O dinheiro circula aqui dentro, ou pelo menos é para circular. Então, eu preferiria que fosse no domingo, por este motivo. Eu acho que os comerciantes têm mais lucro no domingo. Para aproveitar, né, o podcast Fala Remígio, mandar um grande abraço para quem tá ligado, ó, a mãe do vereador, minha amiga, um grande abraço, não só para meu amigo Castelo, um grande abraço, Moana Lopes, Vivi Vaqueiro tá ligado, Pati, Patrício, né? Exatamente. Pati é minha mãe. Não tá aqui, Patrício. Pati e Patrícia é Pati minha e mãe. Patrícia, sua mãe um grande abraço. Prazer. O B de Assis, né? Leide Freitas, tá ligada também, a diretora, acho que é Leide Freitas, sim, a diretora do Celso Carneiro. Josivaldo Batista, marido de Ana, um grande abraço, Josivaldo, pra você, pra Ana, pra todos, né? Gorete Martins, tá ligada. Adriano Lima, Alex Sam, meu guerreiro, um grande abraço. Josélio Fernandes, abraço, irmão. Martinho Guedes, tá ligado também, é o Aguiar, né? Ana Lu Alves, Ana. Erivaldo Vito tá assistindo, Iremar de Andrade, Quito, meu parceiro, meu irmão, Leidinha Azevedo, acho que se for minha guerreira Leidinha lá de Lagoa do Mato, não sei, Eliane Santos, Geraldez Gonçalves tá assistindo, Naldo Silva, o Ibope tá muito bom, a galera tá lhe curtindo bastante, eles estão vendo aí na página. Posso mandar também um abraço aqui para algumas pessoas? O microfone é seu, fica à vontade. Obrigada. Eu queria mandar um abraço também para Marivaldo, que está nos assistindo, para o vereador Isaac Serafim Coelhinho, né? Certo. Leneide Alves, Afonso Galvão, Milson, Adriano, Marcelo da Padaria. Passei por lá, já estava ansioso. Eu disse, cadê? Não vai começar, não? Porque você já estava lá. Quinho, Josélio Fernandes, Martinho, Iremar, Neto do Mercadinho, que foi inclusive uma das pessoas que falou a mim em relação a essa questão da feira. Que ele disse assim, olha, Renato, se fosse para eu fechar um dia, eu podia fechar no sábado. Que a feira hoje, entendeu? Abraão Cabeleireiro também, tá certo? Por enquanto são esses aqui que eu estou vendo. Sempre a gente espera, o pessoal pergunta assim, um projeto assim, como filha de feirante, de comerciante, assim, um projeto que seria ideal para nosso município, gerar oportunidade para os jovens, para os adolescentes, gerar emprego e renda. Presta-se atenção que a gente também tem atravessado muitos governos, cada um deixando o seu legado da sua forma, saúde, infraestrutura e educação, enfim. Mas ainda a gente sente que está faltando aquele eixo, que é no caso de geração de emprego e renda, doutora. Como é, assim, na sua opinião, qual seria a sugestão, apesar de ser esposa de um vereador?
Assim, eu acredito que hoje, para se gerar renda de forma eficaz dentro do município, a gente precisaria de um estudo de alguma empresa realmente especializada nessa área. Porque, realmente, para mim, é incompreensível como é que uma cidade, no meio de todo mundo, não tem um comércio aquecido. Entendeu? Então, ok, se é incentivo para vir uma fábrica, que seja. Às vezes a gente tem que perder, né, um pouquinho para ganhar lá na frente. Sim, com certeza. Mas tirar da gestão, da prefeitura em si, essa carga que é da geração de emprego. Porque sobrecarrega muito. Na nossa cidade, a maior geração de renda, se eu não estiver enganada, equivocada, é a prefeitura. Entendeu? E o ano passado, se eu não me engano, teve uma audiência pública em que saiu alguns dados em que demonstrou que a nossa cidade tem uma população de pessoas pobres muito alta. E isso também é reflexo do desemprego. Sim, entendeu? o trabalho. Então, assim, do meu ponto de vista, isso não é uma coisa assim para ser, se der tempo, se der para fazer. Não, é uma coisa que é urgente. Ter uma equipe, até porque assim, apesar de tudo, nós temos condições, capacidade de pagar uma equipe especializada para estudar o nosso comércio. Não é uma pessoa sua, não. Uma empresa que tenha entendimento e conhecimento, né? Entendeu? E até para fazer essa busca a outros empresários para investir aqui. Porque para se ter essa geração de renda, a gente precisa que alguém gere um emprego. Quem é que vai gerar? São grandes empresários. Com certeza. Você vê um Paulinho do Alumínio hoje aqui, né? A fábrica. Quantos empregos aquele homem não gera? Acredito que seja o maior gerador de emprego do nosso município. Hoje a gente tem algumas outras empresas que geram bastante emprego. Estamos eu aqui aguardando a chegada da Casa Alves, né? Os pequenos empresários que não desistem, por amor a Remígio, estão aí. Marcelo da Criativa, Sueli. Padaria, pessoal, né? Estou dizendo assim, dos maiores, né? Sim. Que são grandes empresários, Certo. né? Hoje são grandes empresários, que é Alcides e Balbino, Alcides e Petrônio. Petrônio, que são os dois supermercados que são, acho que os que geram mais emprego, entendeu? Sim. Mas aí, quando você vai ver, são grandes empresários. Então, o que é que falta para esses grandes empresários vir para Remígio? Acredito que precisa de um estudo específico em relação a isso e a busca, porque muitas vezes, na advocacia, a gente não... A nossa lei, ela não permite que a gente vá atrás. Mas qualquer outro comércio permite. Por que eu não posso ir atrás? Sim, Por que eu não Um exemplo, meu pai é fotógrafo, tem uma empresa de fotografia. Por que eu não posso ir atrás de uma turma de formatura, de uma escola? Exato. Não posso ir na igreja e tentar angariar mais noivos. Com certeza. Aqui tá faltando isso. Tem que ir em busca do empresário e saber o que é que tá faltando para eles virem para cá. O pessoal correr atrás. Se for incentivo, o que seja, mas às vezes é melhor perder com o olhar lá na frente do benefício que vai trazer para a população do que... Adiante disso, até seu próprio pai, como você, família diferente, veja só como é as coisas, né? Meu pai não é diferente, não. Explique. Acho maravilhoso, mas meu pai, ele é fotógrafo. Fotógrafo, não. Tô dizendo, quem trabalhava com feira, que você disse que até numa experiência tinha? Não, eu trabalhei com vendas, Com muito vendas, tempo. exato. Eu fui vendedora de uma multinacional. Certo, Fui da Nestlé. Sim, né? Tá certo. Então, assim, eu era autônoma. Porque a gente, voltando nesse entendimento que eu estou falando, por isso que a gente teve um grande retrocesso no sentido da feira, né? Porque a gente atraía muita gente para Remígio, não era? Mas a feira foi pro sábado por uma razão específica, né? Sim. Que foi da pandemia. Sim, todos os municípios fizeram isso, né? O objetivo realmente era vir menos gente para cá. Exato, na época. Mas após o fim da pandemia, passou, a tínhamos gente tem que voltar, É. como todos os outros municípios, voltou para o... Para o domingo. O seu dia ideal. O seu dia ideal, Exatamente. Aqui no caso seria o domingo. Exatamente, porque a gente tinha aquele movimento enorme na cidade, né? Exatamente. Grande, respeitando os funcionários, claro, aqueles que trabalham. Isso aí é uma questão de direito trabalhista, né? Se o empresário não está pagando direito, o que é correto, as verbas ao funcionário, já é outra história. Exatamente. Né? Mas assim, existe rodízio, existe as férias, isso é um problema do empresário, né? Até porque ele vai estar também ganhando mais, né? Então... A gente sabe que a gente vai entrar agora, o ano que vem, esse pleito eleitoral promete ser diferente, né? Tem muito a
a temperatura que já está começando, né? Todos os pré-candidatos que desejam uma vaga no Legislativo, na sua opinião, deveria, né, se preparar, né? Com certeza. Na sua opinião, porque até eu lhe pergunto, na sua visão como esposa de um vereador, hoje qual a sua avaliação da Câmara, do Legislativo, do Municipal? Em relação à sua primeira pergunta, que é da questão de se preparar, né? Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de representantes bem preparados. Não só bem preparados aqui no Gogó, mas bem preparados no estudo mesmo, no conhecimento. Estou falando de curso superior, não, porque isso aí tem gente que aprende lendo, autodidata. Sim. Mas assim, você vai lidar com vidas, com pessoas que têm inúmeras necessidades e necessidades diferentes. E como é que você se envolve numa coisa que você não entende? Então você tem que entender da legislação como funciona para que você fiscalize de forma eficaz. Você tem que entender como é que cada setor funciona. Ninguém domina tudo, mas você tem que pelo menos entender o básico para que você entenda o que é que você pode pedir, onde você pode pedir, qual é a margem que você tem, entendeu? Para você brigar pelo direito do seu eleitor. Isso eu concordo plenamente, porque de acordo com que a gente entra, talvez seja muitas vezes só por saber como é que age um vereador, que muitas vezes deixa a desejar, até em 4 anos de mandato. É preciso que a pessoa se aprofunde no conhecimento, no entendimento de como gerir o poder público. Com certeza. Né? Para que o pessoal possa escolher, que muitas vezes a escolha é até na emoção, né? É até pela gratidão, pela consideração, mas não entende que nos tempos de hoje a gente tem que ter um pessoal preparado, qualificado. A palavra é essa, qualificado. Isso foi a pergunta que eu fiz. Hoje, dentro do nosso município, a gente sabe que as escolhas políticas, as montagens, vêm para aqui, vai para acolá, como a doutora disse anteriormente, que não acredita em 3 candidaturas, correto? Não acredito, não. Exatamente. Aí, no caso, na sua opinião, ficaria uma polarização. Sim, com 2 candidatos. Certo. No caso, no seu conhecimento, quem tem candidato firme já? Aliás, né? Pré-candidato. Eu acredito que Cláudio vai ser, né? É o que a gente escuta, né? E até onde eu sei, a equipe de Chió ainda está se organizando, né? Ainda está se organizando. Mas também ainda não é cedo para você dizer assim, não, eu tenho um candidato e a probabilidade é que seja esse, né? Mas também acho que ainda tá todo mundo ainda conversando, alinhando aí os seus projetos, né? Vendo quem é que tem mais probabilidade também de fazer um bom governo, de ter êxito no período eleitoral, né? Na eleição. Porque até assim a gente escuta uma opinião, né? Que muitas pessoas procuram entender. Eram 2 grupos, não é isso? Sim. Aí, o que provocou esse racha? Que agora está vivendo a situação atual. É uma opinião da cidadã, da doutora, não é da funcionária, da juíza, da advogada do jurídico, não. Ai, Jesus, juíza, seja dita pela boca de um anjo. Entendeu? Isso é uma opinião, porque quem tem o direito ao voto tem o direito de expor sua opinião. Sim. Entendeu? Assim, no período da pré-campanha ali da convenção, ocorreram algumas coisas nos bastidores que já demonstraram que não existia essa união entre as 2 equipes. Mas fulano saiu para pedir voto e tal. Tá, mas... Isso já ficava claro e evidente até antes de se concretizar a vitória. Entendeu? Havia muito fogo amigo. Entendeu? Então, assim, já estava estremecido. Pra ser sincero, eu nem me lembro bem, porque sabe aquela briga que ninguém lembra por que foi? É tipo isso. Eu não lembro bem o que foi, mas assim, eu não lembro se foi a eleição da Câmara, da presidência da Câmara, não lembro se foi, mas enfim, né? Quais foram as motivações? As motivações, eu não lembro. Mas assim, Nilson e Júnior, né, já declararam que não estava mais com a situação, se definiram para se colocar como oposição, e é um direito deles também, né? Às vezes não é nada, é só porque você não se identifica também, né? É o que eu já disse. Acho Xion uma pessoa muito inteligente, só não me identifico com ele. Certo. Mas acho ele inteligente. Entendido.
Entendeu? Que é a questão, exatamente. Dentro da política uma coisa, fora da política outra visão. É. Não é isso? Ao longo desse trabalho, a gente sabe que tem muitas obras em andamento, inclusive disso tem conhecimento, até porque a família está toda envolvida dentro, né? As possibilidades que muitas vezes há uma separação dentro de um governo, as pessoas começam até, como vem acontecendo, de quando estava dentro do governo, que no caso a gente ouviu o exemplo, o governo era maravilhoso. Depois que saiu, veio os defeitos. Eu acho coerente no seguinte, que a gente reconhece o que é certo. Sim. E também vai colocar aquilo que a gente não concorda, não é isso? Com certeza. E é o que eu disse a você, Emerson, apesar de ser uma pessoa, um vereador que estava na situação, né, que saiu porque eles quiserem, né, agora, mas ele nunca deixou de cobrar, entendeu? Tanto que às vezes assim, ficavam aí aborrecidos 2, 3 semanas por causa de alguma indagação que ele fazia. Ele nunca se deixou ser assim, apático dentro do legislativo, porque se dizia porque era da situação, porque alguém disse que ele era líder do governo. Não, ele sempre fez o papel dele, entendeu? Agora que não necessariamente a gente precisa gritar o problema que está ocorrendo. A gente vai lá, fiscaliza, vê que está tudo certo, passa, vamos para a próxima, entendeu? Os defeitos sempre foram ditos. Eu muitas vezes fui no gabinete, expus o que eu estava pensando naquele momento, mas determinadas coisas eu não tenho ingerência. Certo. Entendeu? Então, assim, minha opinião é essa. Estão fazendo errado. Se vão continuar fazendo, é um problema de vocês. Meu parecer jurídico já foi dado. Certo. Entendeu? E nisso aí eu acho assim que eu e Júnior Meira, a gente tem uma relação muito boa, porque Júnior, ele sempre me deu a confiança de expor as minhas opiniões em relação ao que era feito. Então, assim, dentro do jurídico, ele sempre me deu essa liberdade de fazer um parecer como eu acredito que era o correto, entendeu? Já aconteceu de eu dar um parecer do jeito que um secretário não queria? Já. Mas esse é o meu parecer. Sim, sim. Se você vai tomar outra decisão, o problema é seu, a secretaria é sua. Mas dentro do seu jurídico, o ambiente de trabalho suave. Muito. Ai, minha equipe é maravilhosa. Certo. Manda um alô pro pessoal da sua equipe. Com certeza. Entendeu? Um abraço pra Júnior Meira, pra Joelma, pra Vitor. A Aldineia tá hospitalizada, né, se recuperando, graças a Deus. Mas uma pessoa maravilhosa. Minha equipe tem Quer igual, dizer- não. Era o meu lugar dentro da prefeitura, né? Tanto que ninguém nem me vê muito andando pro corredor, né? Eu sempre estou dentro da minha sala. Porque dentro da minha Aquele sala seu ali, espaço confortável, meu espaço, eu me tranquilo. sinto bem. Com as pessoas que eu trabalho, eu me dou muito bem. Se a gente tinha qualquer atrito, a gente resolvia ali dentro. E hoje, a procuradoria é uma princesa. Qualquer pessoa que venha depois de mim pega uma princesa. Tudo organizado, arquivo nomeado bonitinho, tudo. Quando entrou, como foi quem encontrou o jurídico anteriormente? Quando vocês entraram, a equipe chegou, porque foi novas pessoas, né? Só tinha de veterano Júnior, né? Que trouxe a equipe. Tava Júnior, na verdade, Júnior. os que vieram depois fui eu e Vitor. Certo. Esse restante desse pessoal estava... Já vinha da Já anterior. vinha, né? Mas assim, Joelma e Aldinei, elas não advogam. Certo. Né? Elas trabalham só interno. E Júnior, ele tem um trabalho muito mais externo do que interno. Sim. Certo? Então, assim, algumas coisas precisavam ser realinhadas. Entendeu? E ele me deu essa liberdade de reorganizar da forma que eu achava melhor. A gente reorganizou arquivos, a forma de trabalhar, a gente reorganizou as funções de cada um na equipe, levando em consideração o seu melhor atributo. E as demandas? Com isso, as demandas também aumentaram, porque a gente conseguiu dar mais vazão ao que tinha lá. Então, a gente conseguiu dar um atendimento melhor ao público. Porque, assim, nós não temos a função, a procuradoria ela não atende pessoa física. A função dela é fazer defesa do município, especificamente. Sim. Mas isso não impede outras pessoas irem lá e pedir um parecer nosso, uma explicação. Atendimento aos servidores, muita demanda que a gente tinha com o Ministério Público, a gente conseguiu estreitar a relação com o Ministério Público, entendeu? Dar até celeridade e desburocratizar alguns pedidos que eram mais urgentes, entendeu? A gente teve uma demanda aí muito alta de crianças com necessidade de capacete, né? Eu não sei se o senhor tem conhecimento. Acompanhei, inclusive o da Malacacheta,
que chega até ser próximo da gente, receber o capacete, né? Pronto. Então, acho que 2 casos eu ainda tive conhecimento. Pronto, a gente, desses todos, a gente só um que não foi fechado. Mais recentemente, porque aí já me barraram. Mas assim, a gente fechou. As pessoas às vezes não entendem a urgência de uma demanda. E a gente conseguiu resolver muita coisa urgente. Muita coisa. Eu acho que o senhor não tem conhecimento, mas eu tenho um conhecimentozinho assim básico na saúde. Certo. Então, assim, quando aparece demanda da saúde, eu entendo o porquê que aquilo é urgente. Entendeu? Então, assim, teve muita coisa que a gente conseguiu dar vazão, a gente conseguiu deixar online toda a nossa legislação de 97 para cá, está disponibilizada no site do TCE. Foi solicitado à Secretaria de Comunicação que coloque no site da comunicação do município. Então, assim, foi muita coisa que foi feita dentro da Procuradoria. E eu acho que a gente cresceu muito. Tá entendendo? Não estou dizendo que o mérito é meu, não, deixando muito claro. Tô falando o mérito da equipe. é da equipe, Sim, que sim, trabalhou feito um louco. Tá Essa é a hora que você chega lá, o pessoal tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa. Quando eu não tô lá, eu tô aqui despachando pelo celular, fazendo coisa no meu computador em casa, no meu escritório. Mas a gente tá sempre... E tem uma coisa que fala muito positivo, isso aí a gente escuta até dos funcionários, do pessoal, tudo. Uma qualidade que o gestor tem de sempre deixar os departamentos trabalhar à vontade. Nunca interviu, né? Tipo, até os secretários agradece muito nesse sentido, que deixa o secretário trabalhar livremente. Na sua visão, que está lá dentro, eu estou perguntando porque eu quero a sua opinião, a gente está aqui para perguntar como você vê isso aí. Isso é uma faca de 2 gumes, né? Vamos lá, fica à vontade. Assim, um secretário ele precisa ter essa liberdade para trabalhar, né? Para até executar os projetos da forma que acha mais viável, até porque, teoricamente, as pessoas que estão à frente das secretarias, elas são pessoas que têm conhecimento naquela área e ninguém conhece de tudo. Então, por exemplo, o prefeito ele não tem condição de ter conhecimento sobre todas as áreas de forma afinada. Certo. Né? É conhecimento técnico em cada área. Então, assim, ele precisa escutar o secretário dele, mas eu acho que tem que ter uma rédea ali. Calma, não se acelera demais, não. Eu estou entendendo como é que é. As coisas não são assim. Tudo na medida certa. Exatamente. Porque... Tudo é demais a veneno também, né? Houve momentos em que eu já passei por essa situação da gente ter um controle muito rigoroso. Às vezes muitas coisas que a gente tinha vontade de fazer em si, a gente não conseguia, até porque havia um controle. A gente estava mais lá como o cara que faz a força, mas que não podia colocar suas ideias em prática. Né? Aí é injusto também, né? Porque você tá aí dominando, você domina a matéria e você não poder colocar seu conhecimento em prática também é complicado. A gente trabalhar se sente dessa forma, um pouco né? neutralizado, que a gente também tem um conhecimento. Eu acredito que qualquer gestor, quando ele escolhe sua equipe de governo, a não ser que ele seja aquele padrinho que queira fazer uma média, ele vai procurar as pessoas que estão capacitadas para poder desempenhar a função. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Para que ele possa ter total confiança e saber que sua gestão cada dia vai crescer mais, né? Com certeza. Imagina se um prefeito fosse dar conta de cada secretaria de cada demanda de cada secretaria, ele não tinha condições. Então, olha os abraços. Kessia Pereira, Isaac Sarafim, tá assistindo, né? Marinaldo Freitas, Léo Batista, um grande abraço. Ramalho Cruz, Henrique Pessoa, o Cabeção, Fernando Antônio, Betinho Alves, Terezinha Batista, Zé de Nilo, Lucinaldo Guedes, Naldo Motos, um grande abraço, Naldo. Adriano Lima, de São Paulo, está ligado. Pedro Lima, David Souto, deve ser David Mototáxi. Marcelo, um grande abraço para você. Edson Felipe, Jeanine Vitória, um grande abraço. Doutora Janine, Francisca Max e Jaelson Santos. Todos estão aqui ligadão no podcast Fala Remígio. É o espaço que em 2024 promete muito a casa de todos, onde aqui todos vão expor suas opiniões, expandir seus sentimentos e dizer o que acha e o que pensa. É para isso que foi criado o podcast Fala Remígio, né, doutora? Queria mandar um abraço aqui para Júnior Brito Lira, que está assistindo. Júnior Brito é Ave Maria. Um grande abraço para você, Júnior. Me trata muito bem sempre que me vê. Esse cara é também, top de linha. De banda. Julian, que a gente morava na mesma rua.
Guilherme Luna, Vanildo Guedes, vereador. Grande abraço, Vanildo. Gosto muito de Vanildo. Sempre que a gente para conversar... Estou aguardando a presença dele também, viu? Estou se aguardando, não esqueça não. Né? Chumbinho, Gerlane, o prefeito André também que está assistindo. Grande Seu André, abraço. não fique com muita raiva de Grande mim, não, porque eu tô lhe abraço, André, elogiando grande também, tá certo? A gente costuma dizer assim, sabe? A cada espaço das pessoas que vêm aqui, que tenham o entendimento, porque não dá mais para se fazer política com mentira, né? Hoje, qualquer pessoa for trabalhar, a pessoa tem que saber andar com a verdade. Que hoje não tem mais como a gente mentir para as pessoas. Hoje, diante do gestor e do que está se desenhando, que vem pela frente... Até porque as informações hoje são públicas, né? Isso. A maior parte das informações de dentro de uma prefeitura, as pessoas não têm acesso se não quiser. Tanto que muitas vezes eu fico bestinha. Às vezes eu nem fui intimada ainda, o povo já tá postando as coisas dentro de grupo. Eu fico, gente, ainda não fui nem intimada, calma, certo? Mas assim, eu nem me coloco nessa posição de que até você falou um pouquinho antes, assim, quando estava na gestão falava bem. Eu não me coloco nessa posição. Já foi experiência anterior, viu? Que fique bem claro, esclarecido. Eu sei que não foi direcionado, exato, mas o que eu quero dizer assim, mesmo. eu não me coloco nessa posição porque eu sempre fui muito clara nas minhas opiniões e o que é que eu achava quando uma coisa não tá bom e quando tá entendendo? Tanto que Júnior Meira sempre fala, Renale, vai com calma, que às vezes tu tem a língua muito pesada. Aí eu digo, mas é que a gente tem que falar, porque quando dá errado, a gente que resolve. Então, assim, eu nunca estive nessa posição de estar alisando demais, né? Eu sempre deixei muito claro quais eram as minhas opiniões, o que eu achava que era certo. Dentro do seu profissionalismo, né? Claro. E, assim, só que cada decisão cabe ao seu secretário, ao prefeito, dentro da sua ingerência, né? A minha é ali dentro da procuradoria, até a liberdade que Júnior Meira me dá, né? E tem muita coisa que tem que ser passada por ele, né? Então... E mesmo dentro das suas demandas, fora das suas demandas, a doutora é uma cidadã, uma dona de casa, é a esposa, ela está na rua, ela acompanha, ela vê a cidade, ela pode fazer uma avaliação de visão de como ela enxerga Remígio hoje, né? Porque contribuiu, todos deu a sua contribuição, isso ninguém tem a menor sombra de dúvida, de sua maneira cada um contribuiu. Hoje a gente vê Remígio mais... Com certeza, assim, sempre tem muita coisa para melhorar, mas Remígio já avançou bastante, né? Já andou bastante. Com certeza. Vamos lá, me diga aí, a gente dentro dessa linha, desse pessoal todo que está ali ouvindo, né? Havia um motivo ou não havia do pessoal estar esperando aqui algo mais diferente, mais picante? Talvez sim. Sim, a gente sabe muito bem disso. O pessoal gosta de querer saber como é que está a situação política do nosso município, como é que age. Hoje o pessoal fala muito, o prefeito hoje, os vereadores hoje não comungam mais na mesma linha da gestão, né? Diante até dos últimos acontecimentos, das coisas que vem acontecendo. Assim, doutora, dentro do seu conhecimento, há motivos para isso estar acontecendo, esse clima que a gente sente, isso Remígio, a cidade também sente, aquele clima de suspense, assim. É o que eu disse mais cedo, né? A questão do não se sentir acolhido dentro da gestão não é um sentimento só de Emerson e da família. Mas a gente já ouviu esse mesmo parecer de outros vereadores, entendeu? Então, todo mundo ali vem tentando afinar essa relação, não está sentindo êxito. Então, assim, quando você não é bem-vindo no lugar, você fica? Não, com certeza. Se você não é bem-vindo, entendeu? Então, assim, a gente se retira. Acredito que todo mundo que está aqui, que porventura se afaste da gestão, dê o seu melhor. Eu falo por mim, eu dei o meu melhor, eu estou muito satisfeita com o que eu ofereci de trabalho, tá entendendo? Então... Sempre há um pivô, sempre há um motivo. Eu sei que a doutora não é a pessoa certa na qual devo direcionar essa pergunta, né? Porque se todos os vereadores, cada um tem seu sentimento, como a doutora falou, que às vezes vem vendo, né? Aquela insatisfação de alguns vereadores, cada um com seu motivo diferente. Mas o início disso tudo teve um motivo, um pivô, por que isso começou a acontecer assim? É o que eu disse, assim, realmente as pessoas que estão se afastando, elas se sentem destratadas, não se sentem acolhidas dentro do grupo. Muitas demandas que são solicitadas
dentro das secretarias são negadas. Tem outras que a gente tem um grande apoio. Ricardo sempre deu um grande apoio quando a gente solicita alguma coisa. Andréa sempre ajudou muito quando a gente solicitava alguma coisa a ela. Dizer, olha, a gente tem uma pessoa assim, assim, assado. Dá para chegar junto. Sempre se dispôs a ajudar. Mas tem outras secretarias que as portas são fechadas. Isso é um fato. E não é só para Emerson. Esse é um sentimento dos vereadores. Entendeu? Isso não pôde, De alguns deles, né? Eu não vou falar por todos, Deus me livre. não aconteceu. Alguns deles. Não tinha como isso ter acontecido, uma conversa, um diálogo, para haver um entendimento. Mas houve, foi exposto essa, vamos dizer assim, esse sentimento de desgosto, sabe? De insatisfação. Foi exposto. Mas aí não foi dada solução. Aí, se já escolheu, se já se escolheu quem é que você quer por perto, é difícil você estar ali junto. É o que eu tô dizendo. Se você não é bem-vindo no lugar, qual é a sua? Se retire. Tem perguntas que chegam, que até não sei se... Isso era pergunta para ser feita por menino, mas o menino volta o ano que vem, né, doutora? Esqueceram de mandar um abraço, né, para o líder, para o articulador, para o cabeça da família, Galvão. Eu mandei. Foi Dona Lourdes Galvão. Eu não sei, não. Eu mandei, Olha foi um aí. dos primeiros que eu mandei. Foi? Afonso Galvão, mandei. Exatamente. Mandei. Conta-se, como diz as pedras, né, que tá muito cotado, né, para uma chapa, vem articulando um trabalho aí dentro da cidade. Como é que a senhora vê isso? Eu adoro gente inteligente. Dá pra perceber, né? Eu gosto de Com gente... certeza. Eu gosto de lidar com gente inteligente. E eu acho Afonso muito inteligente. Ele tem muita coisa pra agregar. Vamos combinar, né? É abusado, mas ele é muito inteligente. Ele tem uma linha, uma visão diferente pra segurança. Tu tá entendendo? Ele é uma pessoa bem sucedida na vida pessoal dele. Ele ajuda muita gente, mesmo não estando em uma função, em um cargo público. A quantidade de gente que a gente vê aí dizendo, não, Afonso Galvão, né? O pessoal chama de Coronel Galvão, né? Coronel Galvão conseguiu uma cirurgia assim, resolveu tal coisa pra mim. Era mesmo o sentimento que eu tenho em relação a esse trabalho que ele faz, é o mesmo que eu tinha de Lourdinha, vó de Emerson. Ela sempre falava assim, já resolveu um monte de coisa. Muito direto, Já eu resolvi lembro. Tive uma proximidade, né? Saudosa. E a gente só teve dimensão do tanto de gente que aquela mulher ajudou no dia do velório dela. Deu pra perceber exatamente. E assim, ela Do tem um jeito trabalho, dela, da forma dela, mas sempre, né? entendeu? Então, pra mim, eu vejo muito isso nele, essa vontade de querer ajudar as pessoas. E não tem como você fazer uma boa gestão sem ser empático. Isso é verdade. Entendeu? Isso é Sem verdade. ver a necessidade do outro como se fosse sua. Porque assim, eu preciso disso. Tá bom, vou ali, vou resolver. Não. Você tem que sentir como se fosse seu. Não, vamos lá, vamos resolver. Como é que a gente pode resolver? Eu sei que não dá para dar sim a tudo dentro de uma gestão, porque existem suas limitações, né? Mas você tem que ter esse olhar empático. E assim, eu acredito muito que ele seria um bom gestor. Mas eu também... ele está em conversação, né? Não está ainda nada definido, não. Ele, se for dele ser candidato a alguma coisa, ele quem vai divulgar. Não, com certeza. Ele já falou disso. No momento eu chego aí pra gente ter a nossa conversa. Tem nomes que tá se guardando, pessoas que ainda não quis estar presente aqui, porque tá esperando a definição de como é que vai ficar, né, o cenário político de nosso município para poder estar presente aqui. Eu acho que muita gente ficaria feliz se ele fosse candidato, né? Eu acredito. Porque assim, é o que eu tô dizendo a você, muita gente reconhece esse trabalho que ele faz. Pra você ter noção, ele foi comandante aí um bom tempo, né? E você, nas 4 regiões. E você ser reconhecido em todo canto que você passa, você ter um déficit de criminalidade onde você estava, porque você realmente estava atuando ali. Se eu não me engano, ele tem o quê? Uns 12 títulos de cidadania. Pra você ver, né? Então as pessoas realmente gostam dele, né? Por onde ele passa. A gente tem que utilizar essas pessoas para melhorar o nosso município, né? Se for da vontade do povo, né? Eu acredito que seria um bom gestor. Até uma expansão. Quando falou nessa situação, a gente entra no termo de segurança pública. Até ontem houve um caso em nosso município de assalto assim, né? De cara limpa, sem medo nenhum. Como é a sua avaliação na nossa segurança do nosso município, na situação que a gente está? A gente sabe que a violência
nacional, mas vamos falar de Remígio. Como é que a doutora avalia? Assim, a gente Emerson tem um contato muito próximo com o comandante anterior do Lado Esperança, né? Ele já tinha explicado a questão da contingência, que não tinha muito contingente, na verdade. Então fica difícil você alocar mais policiais dentro do município por isso, porque não tem contingente suficiente para dar conta de todo esse problema que a gente vive na nossa sociedade de violência, né? Mas assim, Emerson apresentou há um tempo atrás, não na Câmara, mas de forma privada, a proposta de se aumentar a guarda municipal, certo? E aí vê a possibilidade até de ser uma guarda municipal armada. Eu sei, estou ciente que a guarda municipal não tem a função de poder ostensivo, como a polícia militar. Poder de polícia, no caso. Tem poder de polícia, mas é em outro sentido, né? Mas não tem o poder como a polícia militar. A polícia militar tem a obrigação do defensivo, do preventivo, que diga, e do ostensivo, que é agir na hora do crime, né? Certo. Essa não é a função da guarda municipal. Guarda. Mas tu vai dizer a mim que se a gente tivesse aí mais guardas dentro da cidade, armados, a gente não iria... Amenizar? Pelo menos afastar, né? Eles iriam pensar duas vezes. Já a gente sabe que todo comércio hoje tem câmera, porque antigamente, até antes mesmo da gestão agora, se tinha um projeto de um sistema de monitoramento, que seria a linha, começava até pela Praça Remígio dos Reis, eu não sei qual é a sua opinião nesse sentido, que nas principais, nos local, haveria um sistema interligado para uma central, e aquela central está ligada direto com a polícia militar, porque vamos supor numa rua daquela, né, uma pessoa desconhecida já, um suspeito, passou ali, a pessoa rapidamente, o funcionário que está aqui na central, aciona, tentando prevenir antes que a ação aconteça. Eu sei que já existe um desejo da gestão de fazer isso. Eu sei que existe esse desejo de fazer. Eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública aqui no município. Inclusive, eu faço uma especialização nessa área. Eu estou cursando até para entender melhor, tá entendendo? E foi uma das... Eu oficiei o prefeito esses dias porque foi um dos requerimentos da Polícia Civil e da Polícia Militar. Os seus representantes, na última reunião que a gente teve, eles solicitaram as câmeras nas ruas. Está em tratativas ainda a possibilidade do município doar um terreno para a Polícia Civil, para eles construírem a sede deles aqui no município. Central, a delegacia. Porque é um prédio alugado, sem acessibilidade, né? Muito complicado. E o ideal é que a gente tenha toda uma estrutura para atender todo mundo, né? E a partir daí, até criar um ambiente em que tivesse essa fiscalização, essa vigilância por câmeras, né? E aí eu não sei quem ficaria responsável, mas seria uma união de guarda municipal, polícia militar e polícia civil, né? Exato. Justamente no objetivo aí de diminuir essa criminalidade. E aí, até nessa última reunião que teve, o delegado, que é uma pessoa inteligentíssima também, incrível, ele super disposto a ajudar em tudo, ele solicitou que eles fossem chamados, tanto ele quanto a Polícia Militar, para que eles indicassem os melhores pontos de fiscalização. Porque a gente tem muito ponto de fuga aqui dentro do município, né? Sim, com certeza, então, assim, para que eles indicassem onde é que tem maior criminalidade, onde é que seria mais viável essas primeiras câmeras. Porque a gente não vai conseguir instalar em toda a cidade, né? Então, tem que priorizar algum lugar. E aí eles pediram essa preferência aí no sentido de serem pelo menos consultados, né? Exatamente, para eles terem uma experiência, né? Até nesse sentido aí. Porque hoje as nossas ocorrências continuam sendo atendidas em Esperança, né? A gente ainda não... Não, na verdade a gente tem delegacia aqui, né? Mas aí o plantão é em Esperança. É em Esperança, exatamente. A gente tem a delegacia, mas vamos um pouco, se a gente precisar registrar uma ocorrência, aqui agora não vai estar. A gente vai ter que ir para Esperança. Exatamente. E se eu não estiver equivocada, eu lembro que teve até um dono de um supermercado que se ofereceu para doar algumas câmeras, acho que o ano passado, se eu não me engano, esse ano. Então, assim, existe essa possibilidade, inclusive, de fazer essa parceria público-privada para agilizar essa instalação de câmeras no município, né? Numa cidade pequena como a gente tem muita aproximação com as pessoas, gosta muito das pessoas, e a gente fica temeroso, às vezes, de por não tomar uma providência antecipada, só passe a querer agir depois de uma tragédia
A gente tem muitos comércios sendo vítima desse tipo de assalto, né? Até de quem vem de fora, passa, vê o comércio aberto, sente o clima que a cidade não passa segurança e vai lá e comete o assalto. E graças a Deus por sem vítima. Por quê? Porque nosso maior medo é isso, que a gente é muito município, muito próximo, todos se conhecem. Muita saída também. Muita saída também, exatamente. Então isso que a gente às vezes pede, até nessa linha, além do sistema de câmara, que a gente precisava oferecer esse prédio, como a doutora falou, para que a gente tinha isso, sabe-se disso, a gente tinha delegacia aqui em nossa cidade, para que a gente, no caso de urgência, muitas vezes eu passei por isso, acompanhei isso, da pessoa vai para a Esperança, altas horas da noite, ou uma coisa assim, sem saber a hora para voltar, sobrecarrega, porque ela está respondendo por uma região, né? Eu vou lhe dizer assim, eu vou dizer uma coisa, é porque também muita gente não tem conhecimento que pode fazer o boletim de ocorrência online. É porque... Né? Tem muita gente que não tem acesso, a gente sabe. E às vezes também não conhecimento de como fazer. Exatamente. Eu até solicitei ao pessoal da Polícia Civil e da Polícia Militar que eles me disponibilizassem as artes digitais dessas informações, né? Que eles já têm os banners prontos, né? Para que a gente pudesse imprimir até através da própria prefeitura. Eu tinha falado com o Egitânio, que é o secretário de comunicação, para ver se a gente tinha como viabilizar isso aí, para divulgar, para, né, botar nas paredes das escolas, dos postos de saúde. Da mesma forma que é orientada como trânsito, nas escolas precisava se passar esse tipo de trabalho, né? Exatamente. Então, assim, eu já solicitei, né, a eles essas artes digitais, até para usar uma oficial, né, deles. Exato. E aí eu tô nesse aguardo, né? Nunca houve empecilho também da gestão de dizer que, não vamos fazer, não. Porque até então que eu solicitei, se dispuseram a fazer, mas eu tô aguardando, né? Porque a população ela precisa ter acesso a essas informações. Sobre o município ter a delegacia aberta 24 horas, como é lá em Esperança, eu não sei até que ponto isso poderia ocorrer aqui. A gente já teve, né? Porque houve uma redução, a gente já teve. Hoje a gente tem delegado, né? Mas ele vem tirar plantão aqui, né? No caso... Ele vem, passa o dia e a central é lá em Esperança. Mas é porque é a questão do contingente também, entendeu? Certo. Então, assim, eles... Hoje, se eu não me engano, eu não sei exatamente qual é a função dele, mas é como se ele fosse um delegado geral, não sei se é essa a função específica dele. Mas ele estava dando plantão em mais de uma cidade para cobrir cidade que não tinha delegado. Exatamente. Então, assim, não tem como, humanamente, você suprir essa necessidade dentro de todos os municípios. Por isso que existe a central, né? Isso. Agora a gente teve um concurso da Polícia Civil, pode ser que isso melhore, né? Exatamente. Vamos mandar mais uns abraços aqui. A gente está chegando ao final da nossa entrevista. Mandar um abraço para Dailton Nascimento, né? Gerlane Lopes, o B Dias, Uber de Assis, né? Ana Alves, Valéria Santos, a minha cunhada Valéria. Um grande abraço para você, cunhada Valéria. Antônio Félix, Yuri Ares, Edinaldo Galvão, um grande abraço, Edinaldo. Meu sogro querido. Juliana Paulo, né? E Moana Lopes, mais uma vez está ligado. Olha, um prazer, uma entrevista Igualmente. Maravilhosa. Deixo os microfones à sua disposição para suas considerações finais. Bom, foi um prazer inicialmente, né, ser convidada para cá. Quero reiterar aqui, deixar muito claro que o que foi dito aqui não é na intenção de bater em ninguém, mas assim, esclarecer algumas coisas também, né? Não achei que ia ter tanta pergunta polêmica, mas foi bom para esclarecer o que é que realmente rola nos bastidores. Desejo que essas próximas campanhas aí que estão chegando sejam tranquilas, que todo mundo possa dar seu voto consciente, que nós tenhamos bons candidatos, né? Boas propostas. Estou à disposição de quem quiser tirar alguma dúvida, né? De ajudar também quem precisa. A gente está sempre à disposição dentro da nossa possibilidade. E é isso. Foi uma satisfação muito grande. Obrigado, doutora. Igualmente. Por estar aqui, ter atendido o nosso pedido. E a gente chega ao fim de mais um podcast Fala Remígio. Na próxima sexta tem mais. Até lá. Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima! Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima!
Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima! Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima! Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima!